É uma dúvida muito comum dos artistas. Como é que o governo vai ajudar o trabalho do artista a desenvolver o trabalho e qual é a responsabilidade do governo em relação a isso? Eu acho que essa reflexão pode ser feita se a gente pensar já no nome do departamento, da secretaria, do órgão do governo que cuida desta parte que a gente está falando. Se a gente prestar atenção, os governos, estadual, municipal, federal, não tem uma secretaria, um órgão para cuidar da arte. Eles têm secretarias que cuidam da cultura, que, como eu explico em outro vídeo, são coisas distintas, estão uma interligada à outra, mas são coisas distintas. Então, esses órgãos cuidam da cultura. Tem até algumas fundações, autarquias que cuidam de arte. A gente conhece algumas, né? A Funarte, por exemplo, que cuidam de arte. Mas, em sua maioria, o governo cuida da cultura. Que uma coisa acaba esbarrando na outra, mas, como eu disse, não é a mesma coisa. Então, quando o artista se coloca para o poder público dizendo assim, olha, eu levo o nome da cidade para frente, a prefeitura tem que me ajudar. Não há nenhuma linha de crédito, nem de intenção do governo nesse sentido, não há. Eu falo porque vi os dois lados, como artista e como gestor público. Não há linhas nesse sentido, de crédito nesse sentido. Ela fala assim, então eu vou gravar um CD aqui, o governo, a prefeitura, o estado tem que me ajudar. Também não há nada, não há histórico nesse sentido. Aí você fala, mas um amigo meu fez um CD produzido com dinheiro público, então ele estava dentro de um edital que o governo fez a proposta de contribuir, financiar, patrocinar a produção de um específico CD que tinha um fundo cultural e estava ligado a uma ação. É importante que se observe isso. Então, eu moro no município, o município tem que me ajudar porque eu sou artista do município. Infelizmente, as intenções do governo nesse sentido não funcionam assim. Infelizmente para nós artistas e talvez felizmente para algumas outras pessoas de alguns outros segmentos que acham que o artista, como outros segmentos, não deve ser financiado pelo poder público. Que ele faça o trabalho dele assim como ele quiser, do jeito que ele quiser, com o dinheiro dele. O que é bastante comum. As pessoas têm essa visão em relação à arte. Então, o fato de você ser artista e morar numa cidade não significa que aquela cidade vá contribuir com o teu trabalho artístico. As linhas de crédito que existem hoje, os projetos, os editais que existem, os financiamentos que existem, são para ações e normalmente essas ações têm um fundo altamente cultural. É só vocês observarem os PROACs, PRONACs, Lei Rouanet, eles vêm nesse sentido de financiar ações artísticas. Como eles usam o poder público, a lógica que esses programas usam é usar essa verba em benefício da cultura, mas que atenda um grupo grande da população. Então, quando você faz um projeto desse para o governo, ele já te pergunta quantas pessoas serão atingidas, porque esse dinheiro público não pode ser usado para financiar o trabalho do artista em si, para um nicho. Então ele tem que atender muita gente. Se fala muito em formação de público, por exemplo, em dar acesso, em dar fruição. Então o artista tem isso, ele precisa entender esse movimento que o poder público não está muito interessado na sua produção artística. Porque entende, como a gente já falou também em outros vídeos, o que o artista faz como produto. Então, por que eu financio o seu produto e não financio de outro segmento? Por exemplo, o cara que faz sapato, por que eu não vou financiá-lo? Porque o artista é alguém diferenciado, ele contribui com a sociedade. É tão intangível essa contribuição que não dá para o poder público entrar nessa seara, nessa briga, para tentar produzir os trabalhos artísticos, por mais que a gente saiba a importância deles para a sociedade. Que se isso fosse levado a ferro e fogo, a cultura talvez fosse a pasta mais importante de um município, de um estado, que não é o caso, sobretudo para nós aqui no Sudeste. Então, é importante que o artista entenda esse movimento, que não há uma intenção, nem um programa governamental que vá valorizar ou subsidiar a sua arte somente pela arte dele, porque ele faz arte e arte é bom para a sociedade. Não há essa possibilidade. O que é financiado hoje através de editais do governo, dos governos em geral, são programas de ações e que elas têm que ter um fundo cultural bem dito, assim, bem pronunciado, essa é a palavra.
Então, isso é legal da gente fazer essa reflexão. Por isso, eu penso muito num projeto futuro, e assim encerro o vídeo, de um financiamento para artistas feito por um banco artista, um banco de artistas, que não é uma cooperativa, que já foi tentada em outros momentos, mas financiar pequenos projetos culturais com juros bem baixinhos, e aí financiando mesmo para o artista. Eu acho que é uma boa régua para saber se o artista é um bom gabarito. Quer dizer, olha, eu vou te dar, então você vai ter que ter condições de não só criar, como também gerenciar o teu produto, para que você me devolva esse dinheiro. Faça, ganhe o teu lucro e devolva esse financiamento que você pegou, porque vai ser legal o que você fez. E aí não fica com essa impressão de que eu estou te premiando por você ser artista. Ah, você é artista, você merece que a sociedade te mantenha no mecenato, que já existiu, mas não é o caso. Então eu acho que seria um jeito melhor do que o crivo que é feito hoje em relação aos artistas. Porque quando você mede a capacidade artística é tão relativo, agora se você mede a capacidade de funcionamento de um projeto artístico, aí eu acho mais legal. Então um projeto futuro, que me interessa muito, e o vídeo ficou extenso, é esse financiamento particular, não governamental, em financiamento mesmo, de empréstimo a juros bem baixinhos para os artistas poderem tocar os seus projetos. E aí eu acho que é uma boa régua o artista se organizar bem para poder saber que o projeto dele vai dar lucro suficiente para ele devolver aquela primeira ajuda e ganhar um dinheiro ainda. Tá bom? Era isso.